O Ricardo Goulart está entrando com um pedido de rescisão com o Guangzhou Evergrande. Aí você fala, mas como assim? Não voltou ontem, não se naturalizou o chinês? Sim, porque o Guangzhou Evergrande é uma empresa chinesa, ela está pedindo concordata, tá? Com uma dívida absurda de mais de 300 bilhões no mercado, uma coisa assim, fora da casinha. Negócio que quebrou a empresa, um grupo gigantesco, o clube pode deixar de existir. Então ele tem uma prioridade de voltar ao Brasil. Ricardo Goulart para o Corinthians seria uma boa? Apesar de não ser o tão jovem, mas tem 30 anos e faz essa função de falso 9. A última impressão que ele passou pelo Palmeiras foi uma impressão, né? Muito mais de departamento médico do que dentro de campo, mas... Então tá respondido aí. Ué, depende de como vem, porque, por exemplo, o Hulk voltou tem muito e jogador voltou... veterano. Renato mas Augusto. 30 anos é veterano? Renato Augusto. Mas a questão do Ricardo Goulart não é só a questão da idade. Eu não sei se ele tem só 30 anos. Tem. Tem, só 30. Mas é um jogador que tem um histórico muito grande de contusão. De lesão. Sim. Exatamente, entendeu? Então, aí vai ser outro Renato Augusto. Você já tem o Cássio, já tem o Gil, já tem o Fábio Santos, já tem o Renato Augusto, já tem o Jô, mais um. O Corinthians faz muito bem procurar um atacante jovem. Faz muito bem fazer isso. Entendeu? Procurar um atacante jovem. Agora, não tem ninguém na base? Não deve ter, Sormani. Porque claro, se tivesse, eles já colocariam agora. Lógico, óbvio. Isso é fato. Que o Corinthians tem que olhar de uma forma mais profissional para a base, não ser só um meio de negociar jogadores e lucrar. Já é um bom tempo que o Corinthians deveria ter feito agora com um olhar mais cuidadoso, já que vive esse processo, né, de readequação de orçamento e seria uma alternativa muito viável para o Corinthians. Agora, o que a Dani estava colocando, o Galo hoje, o Sormani pontuou muito bem, o Galo hoje é um elenco de qualidade, né? E não se formou da noite para o dia. Já vem desde o processo do Sampaoli pelo clube e esse ano o Galo se reforçou ainda mais com reforços de peso para se tornar o time que é e conseguir chegar onde está chegando. O Corinthians, para 2022, ainda está montando o time. Sim. Não é nem o elenco, é o time. Não tem um centroavante, né? Não tem um centroavante. O Cássio é uma dúvida, é uma incógnita. Pode não ser internamente, mas para o torcedor com todo respeito à história do Cássio, mas o momento que ele vive provoca essa dúvida no torcedor e quem assiste futebol, para nós aqui. Então, o Corinthians tem que se organizar para ser um time. E eu acho que uma alternativa muito viável é ter um banco de reservas, nem que seja da garotada. Aí pode buscar na base, sim, né? Mas para que tenha, porque realmente para a temporada que é extensa como é a nossa aqui no Brasil, precisa de um banco bom. Isso pode ser conquistado pela base, né? Tem que ser garantido pela base. Mas sim, o Corinthians para 2022 ainda é a busca por um time. Está longe de ser um elenco. Está bem distante do que o Galo é. Vamos dar uma olhada no gap. O gap é muito... Nossa. Vamos dar uma olhada no Duílio aí, porque ele fala dessas contratações. Roda o Duílio aí pra gente, por favor. Pode, sim. Eu nunca escondi de ninguém, né? Que o Paulinho é um desejo nosso no Corinthians. A gente tem muita vontade de contar com ele novamente. Ainda não temos nada certo, mas existe essa possibilidade. Mas infelizmente a gente não pode cravar nada no futebol, né? O último ano a gente conversou bastante, acabou não dando certo, mas eu tenho esperança, sem passar esperança para a torcida, mas que o Paulinho esteja com a gente no ano que vem. É uma vontade, um desejo e é um trabalho que a gente tem feito. E que a torcida não espere muitos reforços, esse não é o nosso planejamento, é algum reforço pontual e a gente entende que esse time que vem sendo montado e que vem jogando junto esse ano vai estar muito mais pronto para o ano que vem para que a gente faça uma ótima temporada. Mas não é a intenção do Corinthians, o Dentinho é um grande amigo, é um jogador que nasceu, cresceu dentro do Parque São Jorge, ganhou títulos, é ídolo da nossa torcida. Mas nesse momento não é o que a gente busca, não é a posição que a gente entende que tem a carência. Então por isso o Corinthians não abriu negociação e não pretende abrir. Mas o futuro a gente nunca sabe, mas hoje não é um desejo do Corinthians. Nem entendo assim, dele ir para lá e voltar para cá emprestado, nunca falamos desse nome internamente. Pode até ser que seja uma necessidade, um pedido do treinador, isso mais para frente, mas isso não existe hoje. Também desconheço essa negociação com o Ronaldo ou não, mas é uma operação dessa forma, imagino que não, até impossível dele ir para lá e retornar para cá.
Ó, tá aí, ó. O Duílio fala em poucas contratações, em treinar esse time para a próxima temporada. Aí Dani, fala numa possível chegada, Facinca, do Paulinho. E aí passa um pouco por isso que o Sormani tá dizendo, né? Da idade desse time, mas eu entendo que os reforços vão vir muito mais da base, então. Vai ter que montar um banco com o que tem em casa para poder pelo menos mesclar e ter o elenco que a gente tanto fala para uma temporada que vai ser encavalada de novo, né? Não, pra mim o Corinthians está despistando. A história do Paulinho, todo mundo sabe que Paulinho já vai do chegar. Paulinho com o Corinthians, ponto, né? Enfim, isso é fato. Agora, essa história do Ricardo Goulart, eu bato nessa tecla porque eu fui buscar agora aqui os números do Ricardo Goulart nessa temporada, lembrando o seguinte, o campeonato chinês, ele foi dividido em duas partes, por causa da pandemia. A fase regulamentar, de grupos, e depois vai ter um mata-mata final que vai ser disputado em dezembro e fevereiro do ano que vem. Ele jogou boa parte dessa fase regulamentar. De 14 jogos, jogou 13, fez 7 gols com 2 assistências. Ou seja, em 13 jogos, 9 participações de gols. Ele está jogando. E está jogando aparentemente bem. Rescindindo o contrato vindo para cá com 30 anos, e se está nesse bom momento, nessa fase boa, olha, vou ser bem sincero, dependendo só de valores, claro que não é um jogador barato, muito pelo contrário, ele ganha muitíssimo bem na China. Se o Corinthians fizer uma composição de todos esses nomes especulados, Dentinho, não sei quem, Ricardo Goulart, pra mim, é camisa 9, assim, com o pé nas costas desse ataque do Corinthians, com todo respeito. Apesar da desconfiança, a última passagem do Corinthians, mas ele joga fácil nesse time. Desculpa, eu discordo. Eu não consigo ter essa confiança com o Facinca. Pela última passagem dele no Palmeiras. Foi um fiasco. Foi um fiasco. Foi Total. Total. Foi um fiasco, concordo. Mas ele não se recuperou, Ivaninha? Ele tá não recuperado, sei, gente. porque